Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio desse podcast, o nosso podcast, a Nova História Cast. Bom, onde abarcaremos bastante sobre a gente ressignificar a nossa trajetória para criar novos caminhos para nosso futuro. E para este momento tão especial, eu convidei uma pessoa muito especial que fez parte da minha jornada nessa transformação. Aqui ele, que é empresário, especialista em treinar pessoas e negócios, o Stefan Klaus. Seja muito bem-vindo, Stefan. Muito obrigado, Lisbeth. Começou muito bem o seu podcast. Parabéns pela decisão de contar a sua história, de mostrar para as pessoas aquilo que você viveu. Bom, meu nome é Stefan Klaus, eu sou filho amado do Criador, marido da Ana Paula, pai do Marcos Paulo, que está aqui no Bastidores hoje nos assistindo, porque ele adora podcast, e a Maria Fernanda, que veio depois de alguns aninhos. E é um prazer, Liz. Espero que você fique tranquila, porque você é muita autoridade naquilo que você faz, e você é uma outra pessoa, você já sabe disso. Aquela que eu conheci e a que você é hoje. E ainda está algumas versões aquém daquela que você vai ser. Então, seja muito, muito, muito feliz naquilo que você faz. Estou honrado e lisonjeado pelo seu convite, porque de fato você é uma pessoa muito especial para mim também. Certo, Stefano. Para a gente apresentar o nosso tema, como você viu, é Nova História Cast, e para a gente inspirar as pessoas a não se anular, a continuar talvez uma jornada de transformação, a gente queria fazer umas perguntas para você. Como que a gente pode inspirar as pessoas a saírem talvez do conforto total que às vezes eles se encontram, e às vezes eles estão passando por muitos desafios na vida, assim como a gente passou, né? Eu, né, passei, que eu sou, né? Eu sou, né? Eu passei muito assim aqui no Brasil, pelo fato de eu ser peruana e não ter muito conhecimento sobre o país, de não ter contatos, né? Mas isso não me impede, né, de eu talvez buscar essa mudança de mentalidade. Para isso, eu tenho uma pergunta. O que te inspirou a esse caminho na sua carreira e na sua vida? Então, eu gosto muito quando as pessoas perguntam essa inspiração. Na verdade, foi Deus que me inspirou. Eu sempre falo isso, gosto de falar da minha fé. E a primeira coisa que eu quero que você fale aí, antes da gente responder essa pergunta, não tem nada mais poderoso de uma pessoa do que a sua própria história. Sabe por quê? Porque ela é única. Só você viveu essa história. Então, você que está na zona de conforto, você que tem essa questão que quer melhorar, a sua história é o primeiro passo para você contar. Porque a sua trajetória é única. E o fato dela escolher estar contando a história dela, com a história única que ela tem as soluções que ela encontrou para a vida dela. Eu tenho as minhas e você tem as suas. Então, todos temos a oportunidade de fazer isso. Bom, e aí o que me inspirou? Dentro da minha vida toda, eu sempre tive muito sucesso nos estudos, nos trabalhos, todas as coisas que eu escolhia, sempre passei em todos os concursos, sempre fui muito inteligente, só que todas as coisas boas também acompanham algumas coisas não tão boas. E eu percebia que eu me achava melhor que as pessoas, que eu era super arrogante, eu tinha muita prepotência, e eu estava na minha zona de conforto, porque eu me valia pelo meu conhecimento. Eu era uma pessoa extremamente sociável, mas eu não ligava de fato para as pessoas. E aí, depois de muito tempo, conheci minha esposa, que é maravilhosa, você conhece também. Isso. E quando a gente engravidou do Marcão, que está aqui, né? E veio a notícia, né, que ele seria uma pessoa com deficiência. Todos aqueles anos, né, de caridade, de coisa que eu tinha feito ali na minha juventude, que minha esposa também fez muito sentido, mas a gente não sabia o que era. E aí, a primeira pinçadinha que deu no coração, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não sabia que coisa era e não sabia o que nós íamos fazer com isso. Então, ali eu tive uma visãozinha, que era uma missão, mas eu não sabia o que era. E aí eu fui
continuei trabalhando, aí a minha esposa passou por 2 depressões bem difíceis, eu tive que mudar de trabalho. Na verdade, eu fui saído do meu trabalho por conta disso. E aí, sucesso financeiro, revés financeiro, monta empresa, quebra, vai e volta. E todos esses saltos, né, a gente sabia que tinha algo para a gente aprender com isso. Na verdade, o arrogante nunca vai falar isso, embora ele pense. E eu era esse cara. Só que quando veio a pandemia, eu já tinha a ONG funcionando, era um propósito. Mas mesmo assim, o jeito que eu contava a história não era de fato a realidade. Né? É como se eu fosse um super-herói, que eu vinha salvar o mundo e tal. E aí eu conheci o Paulo Vieira, você também conhece ele. Isso. E nos primeiros Tanto que a gente se conheceu por esses eventos, né? Foi um A treinamento gente de foi, negócio. né? Foi um treinamento de negócio e a gente se conectou. E depois dessa conexão, assim, as ferramentas que a gente usou lá dentro e aquele sono ainda está em pé, né? Que a Sim. gente fez. Então, assim, tudo... Eu acho que a gente tem alguém na nossa vida, né? Que vai fazer uma diferença, Sempre né? tem. Para se conectar. E, assim, eu sou realmente... as conexões que você trouxe para mim foram muito valiosas. Muito obrigado por Então, isso. assim... E você sabe que você foi a minha primeira cliente, né? Mas- realmente. Mas só eu vou terminar em relação à questão da onde Deus entra na história. Uhum. O Paulo Vieira, nos seus primeiros 20 minutos, ele destruiu todas as coisas que eu pensava falando sobre posicionamento. Então, eu sempre tinha uma desculpa para dar para os meus resultados. Bons ou ruins, né? Porque eu sabia que eu podia mais. Porque eu me achava melhor que os outros mesmo. E aí que eu percebi que quando o Paulo me falou que eu era um pai ruim, que eu não era um bom marido, mas não é que ele falou isso pra mim, né? Eu comecei a entender isso. Que eu não estava ligando pra minha saúde, que eu não tava lidando direito com o meu financeiro, que eu não tinha tanta responsabilidade como eu achava. Eu caí num lugar e falei assim, cara, eu preciso saber mais. Eu preciso ver o que esse cara faz. Eu preciso aprender com esse cara. E aí sim, eu decidi ir pela jornada. E então, eu fiz toda a grade, você sabe como é que é. Mais de 2.000 horas de inteligência emocional. E aí as coisas se conectaram. Por isso que eu falo de Deus. A primeira coisa ele já me deu lá atrás a fichinha que a missão era aquela. A missão era transformar pessoas. A missão da minha ONG é levar as pessoas com deficiência e suas famílias, idosos, crianças, para viver um mundo sem bandeiras. E minha missão no coach é transformar as pessoas para que ela viva a sua própria vida do jeito que ela mereça viver. Então, de fato, depois de ter um test drive com o projeto, eu me capacitei para isso. Então, a união daquilo que eu vim fazer no mundo foi através da inteligência emocional e toda aquela inspiração que eu tive, né, pelo meu filho para criar, se juntaram. E aí, nesse treinamento, aí eu vou contar essa parte, ver como tem um dedinho de Deus aí. Tinham na sala basicamente umas 200 pessoas, eu acho. Praticamente. E a gente tinha que escolher alguém para fazer uma ferramenta. Aí o Paulo Vieira falou o seguinte, olha, vocês vão se conectar pelo sapato que vocês estão usando. E aí todo mundo, né, arrumadão, de terno, um procurando o negócio. E ela lá, quietinha no canto dela lá, vou olhar, ela tá com um tênisinho preto. E eu também. Falei, olha, além da nossa altura, né, nós dois somos baixinhos, nosso sapato é igual. E ali Deus me inspirou muito para poder fazer as perguntas certas para ela, conectamos. E foi a primeira vez que eu tive coragem de cobrar, né, a questão do meu trabalho. E aí nasceu essa amizade, né, que tá aqui. Por isso que eu tô honrado de estar aqui no seu episódio. Pode perguntar mais. Então, a segunda pergunta seria, em que momento você sentiu que precisava reescrever a sua história? Boa pergunta, hein? Gostei das suas perguntas, viu, Lisbeth? Olha, o primeiro desafio, na verdade, antes de você reescrever a história, é você assumir que você errou muito na sua vida. E você reconhecer isso. E quando você reconhece isso, você meio que se liberta disso.
E aí, se você magoou alguém, você vai lá e pede perdão. Você reconhece. E foi essa mudança daquele cara arrogante, pedir perdão, que não existia e que não era comum, que me fez a mudança. E aí eu entendi que a minha história era eu continuar sendo essa pessoa, melhorando todos os dias, conhecendo mais daquilo que estava me inspirando a fazer e sendo essa pessoa. Então hoje, né, você deve ter reparado que eu emagreci pra caramba pra estar aqui. Isso é um resultado. Por quê? Não adianta ensinar os outros se você não aprendeu a fazer. Então quando você vai, a parte financeira, a parte de empresarial, você pode ser um excelente repetidor. Mas se você não vive aquilo, você não tem congruência. É diferente você ser um professor universitário que você ensina a metodologia e outra você ser um coach, que você aplica a metodologia. O coach, ele primeiro tem que aplicar em si próprio. E isso foi um aprendizado. Então, a hora de reescrever essa história é... Errei, ok. Pedi perdão, ok. E agora? Eu preciso ter resultados. Certo. Então, eu precisei começar comigo. E aí, muitas coisas aconteceram. Você me conheceu há 2, 3 anos atrás, eu acho. 3 né? anos 3 anos atrás. 3 anos atrás. Eu era outra pessoa. E ainda estou no processo de concluir. E sempre falamos de disciplina, sempre falamos de rotineiro. Sempre falamos de tudo aquilo que a gente vê para crescimento das pessoas. E aí eu me peguei algumas vezes me questionando. Peraí, eu não estou fazendo? Poxa, estou há 3 meses sem processo de coach. Tem que arrumar outro coach. E aí quando você percebe que é um estilo de vida, e aí eu comecei realmente a escrever minha história. Então hoje é claro para mim aquilo que eu tive que fazer, o que eu tenho que fazer e o conhecimento que eu tenho que buscar para ir para o novo nível. Pegando esse gancho aí, Stefano, eu acho que para a gente, né, para mim, fez muita diferença até chegar aqui neste momento, ter esse bate-papo aqui com você. Foi as novas experiências, né, que a gente vive, né, nesses lugares, que talvez o seu ecossistema não tenha isso, né? Faz total sentido, assim, você querer um pouco a mais para você fazer alguma coisa diferente do que você já faz, né, no seu dia a dia. Por exemplo, implementar hábitos, né? Assim como você tocou um pouquinho do coaching, né? A gente, né, eu me cobro, né? Sim. Eu me cobro também na parte da gestão, por isso que eu corro atrás. Tanto que, né, a gente fez amizade, mas porque eu tinha muitas dores no empreendimento que eu tenho com meu esposo, né? E para compartilhar mais e continuar dando essa experiência para nossos queridos ouvintes, eu vou fazer mais outra pergunta. Bora. Que motivou continuar quando as coisas ficaram difíceis para você? Isso é outra muito boa pergunta, que eu estou gostando das suas perguntas. Aprender, né? Coach, né? Você também é formado em coach. Mas assim, antes de falar sobre isso, primeiro é o sentimento de missão. Então, o sentimento de missão faz com que você queira sempre acontecer. E você, vamos falar na Bíblia, né? Você terá aflição. Não é um mar de rosas. Sim. E a diferença é como você encara tudo isso. Então, passar o deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Então, quando você tem essa consciência que a vida não é um mar de rosas, mas ela pode ser bem planejada, ela pode ser bem estruturada, pode ter gestão, pode ter tudo. Então, quando as coisas começaram a não dar certo, e aí por quê? Ainda havia coisas para serem consertadas. Acredito que a própria questão da prepotência, orgulho, volta quando você se sente super capaz de novo. Eu sempre tive entregas muito fortes, muito boas com os meus clientes. A gente tem até como falar sobre... Você é uma prova disso. Eu sou prova. Sim, né? Assim. É que a gente não pode falar que tem um sigilo entre nós aqui, mas ela sabe o que eu estou falando. Então, assim... E aí... É você separar um pouco o que, de repente, é a sua vaidade, um pouco que é Deus te usando e um pouco daquela tua competência. Então, quando eu passei por um deserto financeiro, você sabe disso, né? Eu me privei de muitas coisas porque eu não conseguia engrenar e eu treino vendas hoje.
E de fato era porque existiam princípios que eu ainda não tinha trazido para minha vida. E aí a questão do ecossistema. Frequentam a sua casa pessoas que talvez tenham muitas vibrações, tenham muitas ideias erradas e diferentes da vida de você. E quando você decide mudar, você decide ter sucesso, você decide empreender, você decide qualquer coisa boa, se você der ouvidos ou se você conviver com pessoas que não tenham esse mesmo pensamento que você vai ser tragado. O ambiente sempre vence. Então, tomei algumas decisões difíceis. Eu tive que dar espaço para algumas pessoas, inclusive da família, menor, para que eu convivesse menos. Pessoas que têm pensamento de escassez, pensamentos que têm crenças sobre dinheiro diferentes da que eu tenho hoje. E também tive que escolher novos amigos. Então, intencionalmente buscar pessoas que sabem mais que a gente. Você já escutou isso falar isso também, eu vou falar para o seu público. Você tem que sentar numa mesa onde você é a pessoa que menos sabe. Se você estiver sentando nessa mesa, você está no caminho certo. Sente para aprender. E com orgulho e vaidade, o que eu fazia? Eu era a atenção da mesa. As pessoas sentavam na mesa para me escutar. Eu adorava isso. Só que eu não estava crescendo. Eu estava começando a cair em relação a quem eu era e o que eu era. E o Paulo me lapidou muito tudo isso. E óbvio, estou no meu terceiro processo de coach hoje. Cada processo vai tratando uma coisa diferente. Né? E sempre assim. Existe uma coisa dentro do coach que você pode levar para sua vida, mesmo que você não saiba o que é. Sempre se autoavalie. Sempre olhe se você é melhor hoje do que você foi ontem. Sempre veja se você está crescendo, aprendendo coisas novas todos os dias. Numa das coisas que eu fui lá atrás, uma das coisas que eu fiz lá atrás foi ir, por exemplo, num Intercoach nos Estados Unidos. E como funcionou isso? Nossa, eu quero ter essa experiência. Nós vamos fazer de novo. Esse ano acho que a gente vai, hein? Acho que sim, né? E lá o Rancharão, um grande guru dos empresários, o cara é guru dos bilionários, aos 84 anos, falou assim, anotem. Ele falou assim, parecia que a gente estava no jardim da infância, e ele falou assim, você deve aprender algo novo todos os dias. Tenha isso como meta. Aos altos dos seus 84 anos, e é um cara que é escutado pelos bilionários mundiais. Se ele precisa aprender, imagina eu. Imagina você. Imagina você que está nos escutando. Mas eu acho que é isso. Então, o que me fez seguir de verdade foi o sentido de missão mesmo. Né? Talvez o Stefan de antes, de 10 anos antes, teria colocado a culpa em tudo, menos no meu desempenho, no meu empenho e nas minhas escolhas. Eu acho que assim, quando você vê as pessoas mudando, talvez pela sua transformação, foram pessoas se transformando. Sim. Eu acho que isso faz com que você se sinta também, né, com esse objetivo de continuar, né, a tentar reescrever, né, a sua história. Então, assim, eu não quero que pare, porque deve ter muitas Liz esperando por você. Na verdade, por nós agora, que você já deu o passo que você precisa. Porque eu acho assim, eu falava assim, eu precisava de alguém como você na minha vida para continuar nessa jornada, porque sozinha, muitas vezes, a gente quer fazer as coisas, só que acaba que não consegue, porque muitas vezes a gente tem a procrastinação muito forte na nossa vida, tem muitos padrões, muitas crenças. Então, assim, eu acho que a gente se vê forçado a poder continuar. Então, é isso que, às vezes, né, incentiva, né, a pessoa. Eu, por exemplo, eu sou forte em falar com meus parentes, com as pessoas que eu amo, de falar, você não pode querer ser a mesma pessoa depois que você já viu e sentiu que você pode mais, né? Então, faz uma diferença uma pessoa estar sendo transformada, porque dessa pessoa vai nascer muita transformação para as outras pessoas. E as pessoas enxergam isso, né? Eu conheço você há 3 anos, você é uma pessoa completamente diferente hoje. Realmente. O jeito que você senta, que você fala, que você olha, que você guia as pessoas, guia a sua família,
É muito diferente. E você tocou num ponto que é importante também. Para mim, é um aprendizado. Quando eu não falo sobre a trajetória das outras pessoas, porque é resultado de muito treinamento, de muita técnica, e nem sempre sou eu. Você sabe que eu sempre fui muitas vezes muito usado por Deus, para falar a coisa certa na hora certa para você e para todos os meus... Então, essa questão de obediência e saber que quem está no controle é Ele, que é mais responsável até do que o que eu faço. Hoje eu me considero um instrumento. Óbvio que tem muita técnica, tem neurociência, tem física quântica, tem coaching, mas também tem esse cara obediente que escuta. Eu já fiz perguntas que eu não faço ideia de como saíram da minha boca e descobriram chaves que mudaram vidas, né? Eu posso, porque a gente tem sigilo de cliente, mas tem algumas que eu posso te falar que eu jamais imaginei que sairia, né? Por exemplo, nesse podcast que você teve anteriormente, né, com uma pessoa nessa mesma casa, aí eu, né, tava repetindo e ouvindo o seu podcast, o seu podcast. Então, aí veio assim, você tem que aprender uma coisa diferente todos os dias. Sim. Aí eu falei assim, o que eu tô aprendendo todos os dias? Então, assim, é uma pergunta para você, se eu realmente estou aprendendo ou não estou fazendo, ou porque, de novo, né, a gente entra no conformismo, entendeu? Então, isso faz com que a gente pense um pouquinho e tome consciência de novo. É tão fácil. Olha só, eu tenho certeza absoluta que você olha o Instagram todo dia. Escolham pessoas para você seguir que tenham mensagens. Né? Eu gosto do Paulo Vieira, gosto do José Roberto Marques, gosto do Pablo Marçal, eu gosto do Wendel, eu gosto de um monte de cara. Só que eu também olho para terapeutas fora do Brasil. Eu tô curtindo muito a Megan, eu acho. Que eu comecei a seguir, vejo em inglês, inclusive, para poder aprender. Sigo agora o Dr. Portigliatti, que é lá da faculdade onde eu recebi o meu diploma. E aí você começa a trazer novos conceitos, mesmo que seja pelo Instagram, mas tá lá. E no coaching, né, você sabe disso, a gente lê muito. Né? Bastante. Então, 10 minutos de leitura por dia, você vai aprender alguma coisa nova lá. E isso vai se acumulando no seu dia a dia e você sai do mesmo lugar. Até tem uma frase mó jargão, assim, ó. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. E é verdade. Se você ler 2 páginas, 10 páginas no dia, você vai estar num lugar diferente. E é simples. Se você achar um cara com conteúdo no Instagram e assistir esse cara por 2 minutos, você vai ter uma informação nova. Então, não é difícil aprender todos os dias. Precisa ter a disciplina para lembrar que faz parte da sua rotina. Depois que aplica essa disciplina, é difícil você querer voltar a ser a mesma pessoa, né? Então, você continua para frente. Bom... Vamos continuar com nossas perguntas, né? Bora. Que a gente está gostando desse bate-papo aqui. Então, vamos continuar. Teve alguém, uma pessoa que fez total diferença para você nesse processo? Uma pessoa em específico eu vou estar deixando muita gente para trás. Ou pode ser um processo que você... Eu tô tentando aqui trazer... justiça, né? Porque assim, não teve só uma pessoa. Se eu tiver que dar o crédito, né, acho que a pessoa que mais fez diferença na minha vida foi a minha esposa, Ana Paula. Ela tolerou aquele cara há muitos anos. Ela sabe que eu a ajudei durante a questão lá da depressão, foi bem difícil. Para nós dois, né? Ela, que é muito forte, assumir que estava precisando de ajuda. E, no caso, eu também tendo que estar à distância e vendo ela lá. E aí ela entendeu, por 3 vezes na minha vida, que eu quis mudar, né? Eu tive uma repetição de padrão de pai, eu fiquei no CLT muito por conta de comodismo, estava desviado, inclusive, da minha questão, do meu perfil comportamental, fiquei 300 anos sendo auditor, e eu sou um cara de vendas, um cara de falar com o público. E ela tolerou 2 mudanças de negócios. E em grande parte do tempo
bancando a casa no meu lugar, que é uma coisa que depois o Paulo fez assim na minha cara, né? E então, durante todo esse tempo, por mais que eu tenha que dar honra pro Paulo Vieira, para várias pessoas que passaram na minha vida, se eu não tivesse uma esposa sábia do meu lado, eu não estaria aqui. E essa questão que eu digo os 2 grandes tombos da minha vida são os meus maiores aprendizados. E foi depois que ela me ajudou a sair do CLT. Mas agora, olha como as coisas são doidas. No Legendários, que é um programa para homens, eu ganhei uma nova esposa em casa. Não posso contar mais por isso, mas assim, é um programa que é feito para homens, mas é um programa que mexe muito com a família. Então a gente conseguiu encontrar, primeiro, algumas atitudes que nós fazemos hoje em casal, que a gente nunca tinha feito, que fazem todo sentido, tão simples, e que veio de uma determinação religiosa. E não é, tô falando de uma religião ou outra, tá? É porque esse grupo, ele tem várias bandeiras por trás. Tem igreja católica, protestante, evangélica, tudo mais. Mas quais são essas coisas? O casal ora junto, todos os dias, um pelo outro. O casal põe no papel os seus sonhos, o homem e a mulher, e um olha sempre para o que eu estou fazendo. A mulher ora pelo marido. Nossa. E o homem ora pela mulher. Fora de quando estão juntos. E nós temos um tempo de comunhão para planejarmos o nosso futuro. E não tem nada a ver com Legendários. Foi um legado que nós trouxemos. Tem algumas coisas que acontecem na montanha que foram... Eu tive um contato com Deus que eu jamais imaginava que aconteceria. E minha esposa também teve esse contato fora da montanha. Muito doido isso. Nossa. Então, isso coroou essa história. Então, assim, se eu tiver que elencar alguém, essa pessoa está comigo há 23 anos. Então, eu tenho que dar a honra para ela. A sua companheira de vida, Minha companheira de vida. Agora, não vou dizer que se não fosse o Paulo Vieira, eu não seria um cara diferente. Então, assim, ela me apoiou em todo esse momento e eu acho que ela é a base da minha transformação, porque também é por ela, né? E aí, como você disse das questões das pessoas que eu atendi, toda pessoa que eu atendi que teve ganhos, que a maioria delas, e a maioria teve transformação, é um combustível, sim. Mas é o que eu te falo, mais forte do que fazer para um para outro é você viver a missão. Quando você vive a missão, você acerta um monte de coisa. Por isso que lá atrás, quando no nosso primeiro contato, a gente fez uma profecia, né? Se quiser, você pode falar, se você quiser. Vai acontecer, e tá perto. O passo você já deu. Sim. Só que a gente falou isso há 3 anos atrás. É. Então eu acredito muito nisso. Deus une propósitos. Eu fui aprender espanhol, né? Já estamos falando melhor, né? O Marcão aqui, fizemos na igreja lá. A gente vai fazer o que a gente combinou. E por quê? Porque é a missão. Então, além de eu acreditar na missão, eu acredito que a missão também seja de Deus. Independente de ser minha profissão, hoje eu recebi por isso. Eu acredito que hoje eu sou um cara muito usado por ele. Então, é isso que me faz fazer realmente, cair, levantar. Realmente, a gente não teria esse gasto suficiente, né, se a gente não acreditasse. E acreditar e ter fé, né? Porque a gente olha todos os dias para nós e fala, nossa, olha a pessoa que eu estou me tornando. Porque pela minha força eu não seria capaz, porque até, né, eu tenho traumas, eu tenho, né, muitas coisas talvez na bagagem que eu trouxe até aqui. E muitas vezes essas coisas não me permitiam seguir em frente. Mas quando você dá esse pequeno espaço para Deus entrar na sua vida e fazer coisas extraordinárias por você, se dar essa chance de abrir, é o que Ele espera de todos nós. Sim. E eu acho que a gente, através de nós, a gente precisa entender que a gente tem lá fora pessoas que talvez precisam dessa água, né? Que Deus jogue essa água através de nós para eles também quererem uma vida diferente do que eles já têm, né? Então, eu acho que eu me sinto feliz
porque Deus une muitos propósitos e esse podcast, né, é um propósito também que eu sei que aí de casa, né, pode talvez desacreditar em você, mas não é só sobre mim ou sobre você, é sobre o propósito que você tem para fazer ainda na sua vida. E cada deserto que você atravessa é um objetivo para você entender que aquele deserto é para você lembrar quando estiver lá cumprindo o seu propósito. Então, isso é maravilhoso para mim, entender essas chaves que Deus dá para a gente quando a gente abre o coração para Ele fazer diferença dentro de você. Né? Uma nova história, não é? Não? Uma nova história. E deixa eu falar uma coisa antes de você continuar, Liz. Eu ouvi você falando aqui, eu preciso falar isso pro seu público. A Lisbeth sempre foi líder. Ela sempre foi líder. Só que ela não se enxergava no espelho. Ela foi líder do negócio dela, líder da casa dela, líder de todos os lugares que ela passou. Só que ela sempre se colocava em outra posição. Essa profecia tem muito a ver com esse podcast mesmo. Que a história dela é muito forte. E conecta muito com grande parte da população que vive, né, que veio do Peru para cá e todos os latinos que vieram para cá, mas também com muitos brasileiros. E ela decidiu assumir essa liderança. Sim, teve uma parte do trabalho de coach, teve uma parte de todo o aprendizado que ela tem, que ela não para de estudar, que é uma coisa que ela aprendeu, né, nesse processo, mas tem da decisão dela de fazer a diferença na vida do próximo. E primeiro ela fez na família dela. Então, o primeiro treinamento que teve depois que a gente se conheceu, ela levou a família inteira para ir pro treinamento. Por quê? Porque ela quis arrumar o ecossistema. Salvou todo mundo? Não. Alguns ficaram pelo caminho, mas ela tentou e ela está nessa liderança. Então, quando ela decide abrir a história dela nas câmeras, traz as pessoas para mostrar que é possível, ela está assumindo essa liderança. E tem muito a ver com o propósito daquilo que a gente combinou há 3 anos atrás. Eu acho que o Senhor está abrindo caminhos, né? Para muitas coisas ainda que saíram de transformação para o outro, né? Não é sobre nós, é sobre o outro, né? Isso. Então, continuando aqui com nossas perguntas aqui, né? Com o nosso quiz. Vamos lá. Se pudesse dar um conselho agora, neste momento, que alguém em casa aí estivesse passando talvez um desafio que você já atravessou, ou uma jornada que você gostaria, né? Ou está passando, qual seria esse conselho que você desse para essa pessoa? Bom, primeiro eu vou fazer como fizeram comigo. Não existe uma forma fácil de falar isso. Mas você é total responsável por tudo que está acontecendo com você. Esse conceito é o conceito da autorresponsabilidade. Então, o primeiro conceito é, em vez de apontar dedos, em vez de escolher culpados, olhe para você e veja o que talvez você esteja fazendo de errado. Veja as escolhas que você fez nos últimos anos, meses, o que você vem escolhendo na vida, e veja aquilo que está no seu controle mudar. Esse foi o conselho que mudou completamente a minha vida. Porque eu era esse cara que apontava dedos e que sempre tinha uma boa desculpa. Inclusive, hoje eu falei de manhã no treinamento, ele está aqui de prova. Se você é bom em dar desculpas, você não vai ser bom em mais nada. É isso o conselho. Muito bom, Stefano. Porque aí a gente aprende a ter um pouco mais de consciência, né? E a gente a se responsabilizar, né? Do que a gente está fazendo, né? Então, já estamos chegando quase no fim do nosso podcast. Ainda não? Ainda não? Pode ir embora, filha. Aqui. Temos algumas perguntas então ainda, vamos. Né? E olhando para trás, o que mais te orgulha de todo esse processo que você está vivendo? Que boa pergunta também. Na verdade, vou falar bem sincero assim, ó. Eu acho que o meu maior orgulho, olhando para trás, é de ter confiado mesmo no processo. Foi muito mais longo do que eu esperava. Foi muito mais difícil do que eu esperava. Mas esse processo era meu.
até os desertos que eu passei, eles eram necessários. Então o que me orgulha é não ter desistido, é não ter reclamado, é não ter murmurado. É ter deixado mesmo esse velho cara lá atrás. Então, hoje poder falar isso sem nenhum problema para as câmeras também é um aprendizado e é uma vitória. Então, o que mais me orgulha de fato mesmo, é ter vivido o processo como se estivesse na forja, sabe? Forjando uma nova pessoa, um cara mais temperado, né? Talvez a idade também deu a ajudar, né? Tô com 50 agora. Mas essa paz, assim, que você vê no meu coração hoje, né? Na forma de fazer contratos, de correr atrás das coisas, é diferente porque a gente tem a certeza, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, que é o nosso propósito, que vai dar certo. E essa paz só veio porque eu respeitei o processo e ter a humildade de passar por ele. Acho que é a verdadeira riqueza, né? De a gente encontrar consigo mesmo e a gente equilibrar a nossa vida, né? E com paz. Com paz. E não estamos falando de dinheiro, nem de prosperidade. Não. É de fato de saber o que você está fazendo e está contribuindo mesmo. É mesmo. Bora para mais uma pergunta. Bora. Se pudesse dar um recado para o seu passado, qual recado você daria? Para mim, lá no passado? Lá no passado. Se eu puder falar assim, ó, com um menino de 15 anos, ou na verdade, aí mesmo. Um menino de 12 anos, faz um teste de perfil comportamental aí e faz um coach de carreira. Essa é uma das coisas que eu faria mesmo de verdade, porque eu repeti um padrão, né, da minha casa lá de ir para química, tudo, não tinha nada a ver comigo. É porque eu era muito inteligente, podia passar em qualquer faculdade, e aí eu segui o caminho do meu pai, que era o mais fácil, e fui tocar. Mas se eu tivesse escolhido uma profissão que tinha a ver com o meu perfil, talvez eu tivesse mais sucesso, talvez eu tivesse tendo ela até hoje, tivesse vivido outras coisas. E a segunda coisa, né, pro eu de lá de trás, que era um menino que fazia caridade, que visitava asilos tocando, que tocava na noite lá para se divertir, que fazia um monte de coisa, né? Que ele nunca se distanciasse da igreja nem da sua fé, né? Eu senti que teve grandes momentos da minha vida que eu esfriei, fui morno, né? A gente vê isso na Bíblia. Uhum. Mas eu falava declarava uma coisa que eu não sentia, né? Verdade. Ficou um automatismo, né, da fé. Então eu daria esse para nunca deixar amornar. Talvez tivesse diferente. Agora, eu não gostaria de ter mudado nada do que eu vivi, porque quem eu sou hoje tá nessa história toda aí. Verdade. Né? Mas talvez tivesse sido ou mais difícil, mais fácil, mas teria sido diferente. Certo. Isso que você fala de não se afastar, né, às vezes da presença de Deus na juventude, fala muito na Bíblia também, né, que a gente tem que incentivar os nossos filhos sempre procurar, né, e às vezes a gente, né, eu falo de mim, muitas vezes falo a gente, não, né, nunca tive esse incentivo em casa, talvez de ler a Bíblia, né, de fazer as minhas preces, porque os meus pais não tinham esses hábitos, né? E por essa questão a gente, tipo assim, vai que me acha no meio do caminho, a gente né? E eu queria mesmo realmente também tomar de profissão de monja. Eu queria ser né? Aqui como é que fala? Freira, né? Freira, isso, lá no Peru. Monja, então assim, sim. Eu queria ser freira, porque eu achei que a minha missão seria lá. Então, assim, eu já liderava na igreja, né? Na etapa da adolescência, eu gostava muito de fazer muitas coisas dentro da igreja. Então, assim, eu acho que a minha missão, né? Não foi assim, né? Também uma coisa que a gente está preparado, não. Houve uns pequenos insights, né? E hoje em dia a gente... Já estava aí dentro, né? Tá bem claro isso. Você está agora lapidando e tá quase lá. Vamos lá. Mas graças a Deus a gente continua, né? Sim. Fazendo
o que a gente realmente foi, né, para ser, né? E daqui, eu tenho essa Pode perguntinha fazer. aqui, foi, e para o seu futuro? Meu eu do futuro, né? Essa pergunta parece mais fácil, né? É, vou perguntar assim. Você desfrutou tudo aquilo que você falou que ia fazer? Você teve a disciplina de fazer realizar todos os planos que você fez com a sua esposa? Você está vivendo aquilo que você prometeu que você ia viver? É isso. É isso. Bom, como a gente tem, né, terminou o nosso quiz aqui. Sim. Temos tempo ainda? Vamos Temos lá. tempo, vamos conversar um pouco sobre, né, um pouquinho do seu processo, do que você faz, né, o que realmente está fazendo hoje, o Stefano de hoje está fazendo, né, Diferente. o trabalho. A Sim. gente sabe que você tem uma ONG também que ajuda as pessoas com deficiência. Então, assim, a gente conta um pouquinho do seu trabalho, né, nessa ONG, que a gente gostaria muito de compartilhar com nossos ouvintes aqui, que às vezes é é, que muitos pais têm uma dificuldade, né? Às vezes, né? Eu não tenho um filho com deficiência, mas pode ter um pai que lá de casa estivesse ouvindo e falasse um pouquinho mais, né? Essa experiência. Então vamos lá. Isso foi uma excelente lembrança. Primeira coisa que a gente percebeu como pais, quando o Marcos Paulo nasceu, é que nenhum filho vem com manual. Nem o seu, que não tem deficiência, nem o nosso. Uhum. E tudo aquilo que a gente fez para potencializar o desenvolvimento dele, nós fomos buscar informação. Uhum. Nós fomos pedir ajuda. E nós fizemos o melhor para ele. Certo. Se você fizer isso para o seu filho, e só isso já faz a diferença na vida dele. Então não terceiriza a educação dele para o celular, não terceiriza a educação dele para a televisão, não terceiriza a educação dele para a escola e trabalhe os princípios em casa. E tenha tempo de qualidade com seus filhos. Então, a nossa ONG, ela foi criada para as famílias, porque quando uma pessoa com deficiência nasce, 78% dos casamentos terminam e o homem indo embora. Mais 2% termina com a mulher indo embora. Então, quem ficou em casa com a pessoa com deficiência, basicamente entrega a vida para cuidar dessa pessoa. E essa pessoa não tem vida social, ela deixa de ter amigos, ela deixa de fazer esporte, e ela, às vezes, vai para uma revolta, ou ela vai para mártir, né? Ou ela vai ser uma coisa ou outra. Então, quando a gente criou a nossa OSC, nossa Organização da Sociedade Civil, foi para que as pessoas tivessem um lugar para ir, para conversar. Então, a gente se encontra todo sábado, das 9h30 na praia do Canal 6, em Santos. E lá as famílias confraternizam, correm, pedalam. Então, entra aí no seu Instagram, Empresto Minhas Pernas, veja o nosso trabalho lá e tem como depois, de um breve estágio, você conseguir levar para sua cidade. Então, esse propósito de ver a vida desse jeito, eu fui para o coaching. E o coaching, ele me ensinou muito sobre pessoas. Perfil comportamental, a gente fala de crença, reprogramação, metas, objetivos, para onde você vai, onde você está. E aí eu comecei a atender o nicho ao qual se identifica comigo. Então, eu já tenho mais de 900 horas de coaching hoje. São mais de 2.500 pessoas impactadas com treinamentos e palestras. Foram 65 coaches individuais até hoje. Né? Tenho mais uns 23 que eu ainda estou atendendo. E eu percebi que eu tenho um perfil que atrai mulheres empresárias e famílias com problemas no negócio. E por conta disso eu escolhi atender no business. Porque a pessoa vem pela dor do negócio e você trata a pessoa e a família.
Tá, meu negócio não tá legal. Mas com certeza o casamento também não tá legal. Você não dá atenção pro seu filho, aí vai. Então eu consigo pegar esse expertise meu de casal, que hoje eu e minha esposa, nós estamos montando uma mentoria de casal para pais de filhos tradicionais, para que a gente aplique os conceitos lá do coaching no casal. Então, quando o empresário veio eu faço isso. Só que eu percebi que essas pessoas que me procuravam tinham muito mais problemas de relacionamento do que com o negócio. E os de negócio é porque ela sempre foi boa de fazer um negócio, mas não tinha o seu negócio organizado. Ela sempre foi boa de fazer dinheiro, mas ela não era boa de guardar dinheiro nem de usar o dinheiro. Então você via pessoas guardando dinheiro nas paredes, colocando dinheiro em malas, não é? De colocar dinheiro no banco e viver uma vida miserável. Então eu estou falando aqui de grande parte das pessoas que eu atendi. E aí que eu percebi que eles precisavam mais do que o coach. Porque a pessoa entendia o que eu estava falando. Ela sabia como fazer, mas ela não colocava em prática. E aí você reprograma a crença e ela não coloca em prática. Por quê? Porque falta a educação básica. A pessoa tem o talento, mas ela não sabe o que é custo operacional, o que é custo fixo, o que é despesa, o que é investimento, quanto que ela pode tirar. E aí, como ela sempre dá resultado fazendo muito dinheiro, ela nunca quer usar. E existe também aquela crença de que quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro. Então tem que trabalhar duro. E de verdade não é isso. Você precisa trabalhar de forma inteligente, você precisa planejar. Então hoje eu tenho um programa que forma líderes, que é o Team Coach de negócios, que ensina gestão e liderança para equipes. E antigamente eu fazia com vários pequenos empresários, né, para que eles trocassem ideia entre uns e outros. Hoje eu faço dentro da empresa, para eu já poder colocar a mão naquilo que ela está respondendo ali e ajudar ali a sair de fato uma ferramenta, um planejamento, uma ação de fato. E mesmo fazendo isso, no final do processo, algumas pessoas querem que eu continue pegando pela mão. Então, eu criei um programa que é como se fosse uma consultoria mão na massa, que eu acompanho a pessoa de 1 a 3 anos, com valor mensal, reuniões semanais, e eu passo, e o processo passa pela minha mão. E como eu tenho uma rede de network grande, né, de pessoas que conhecem, por exemplo, você é uma especialista no Mercado Livre, você está no meu network, então se alguém quer vender no Mercado Livre, eu te procuro. Eu tenho um cara de sistema, eu tenho um cara de terceirização financeira, eu tenho um cara de elisão fiscal, que é para você pagar menos imposto, eu tenho um cara de contratos. Então eu vou trazendo esses profissionais para dentro da sua empresa na hora certa, que eles podem estar pelo tamanho do seu caixa, e organiza a sua empresa. Agora, olha só que aprendizado, Lisbê. As minhas 2 empresas que eu tive antes de ter o coach era uma bagunça. Eu não via dinheiro. Deixei mais de 120 mil reais na rua de inadimplência. Como é que hoje você ensina a fazer isso? Eu tive que aprender. E na minha empresa de hoje, ela está organizada. Quem me ajudou muito foi inclusive minha esposa. Só que eu caí num ambiente de pessoas capazes. E eu trouxe elas para perto. Então, quando eu vou na sua empresa, eu sei a teoria, eu apliquei para mim na prática e conheço quem pode te ajudar. Então, eu estou oferecendo esse pacote hoje. Mas sempre, a pessoa precisa querer. A primeira coisa, ela precisa querer mudar, ela precisa querer aprender, ela precisa querer fazer diferente, porque só um louco espera resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é verdade. E eu também gosto muito de falar sobre relacionamentos. Então, eu tenho casais que vêm me procurando há muito tempo, porque eu não atendo casais. Eu decidi não atender casais. Porque você tem informações privilegiadas sobre o outro sem ser a ótica dele. E às vezes você faz perguntas tendenciosas, né, para que a pessoa te fale isso. Então, eu prefiro não me envolver nisso. E deu certo depois que eu comecei a fazer isso. Que aí geralmente o homem vai para um outro coach e eu atendo a mulher, que é quem me procura. E aí tem dado certo. Só que
Eu acho que isso aí tem muito a ver comigo, né? Que É, eu sou sua primeira coach isso. e é que mulher. Mulher. Não, e assim, eu atendi seu marido 2 vezes. Não sei se É, você lembra disso. sim, atendeu. É. Mas É, ele estava mais preocupado em saber o que eu tinha falado para você do que de pegar informação nova. uhum. E isso acontece de verdade. Então o que eu fiz? Minha esposa é treinadora de mindfulness hoje, além de uma excelente fisioterapeuta. Oh, muito bom, Nós mindfulness. temos uma vivência como pais e toda essa busca, né, de superação aí, de buscar atendimentos, de coisas. E a nossa experiência como gestão na ONG. Na ONG nunca faltou dinheiro. Na ONG sempre a gente foi agraciado, sempre com valores. A gente nunca passou por dificuldade. Por quê? Porque é um propósito. Então, a partir do momento que neste ano de 2024 passado e neste ano agora eu estou vivendo o meu propósito, também não falta mais dinheiro. Nossa. Então, o que a gente precisa treinar as pessoas é que as pessoas vivam os princípios, e são princípios judaico-cristãos que te trazem sucesso nas finanças, no seu negócio, no seu casamento, em que você esteja aberto a mudar e aprender. Então esse hoje é o meu papel, o que eu faço, e eu sempre estou à disposição, né? Independente da pessoa no final fechar comigo ou não, né? Vou dar o exemplo da sua amiga, que é a Josefina. Uhum. Ela demorou 2 anos para me contratar, porque na época que eu fiz a oferta para ela, ela não tinha condição de me pagar e não tinha a anuência do marido para me pagar. 2 anos depois, tão foi impactante a nossa sessão, ela me procurou, a gente está no meio do processo de coaching, e ela foi uma das primeiras clientes de consultoria, mão na massa, que começaram comigo. Então, dentro do seu propósito, que é ajudar seu povo, as Uhum. pessoas enxergarem a sua trajetória e se inspirarem, eu acho que esses caminhos estão se unindo, porque quando Deus me entregou essa questão do pegar pela mão, tem muito a ver com o que você vai falar. E aí a gente vai juntar nossas técnicas de negócio, de persuasão, Ah, de crenças, né? Você vai falar bastante do Life. Eu vou uhum. falar de como você usa o Life para o business, entregar as ferramentas, e você tem resultado incrível na sua empresa. E você acha que não tá bom, mas de fato são resultados incríveis, Não, né? E então essa vontade de tem vencer, muito os sentido isso. resultados que você tem vão dar a visão para que as pessoas precisem. E o que a gente pode ajudar, eu tenho aí bastante tarimba na técnica, em treinamentos e tal, Uhum. e fazer esse programa com você para que a gente leve esse povo, que chama pelo meu nome, Nome. né? Lembra disso? Para que todos tenham a sua abundância, tenham o seu nível de merecimento, achem a sua identidade, se reestruturem como pessoas e de fato tenham sucesso, e cada vez mais nós consigamos transformar o mundo com a missão que Deus colocou no nosso coração. Nossa, que palavras ótimas, Stefano, para nosso público aqui, que, né? Porque a gente entende que a transformação vem de uma pessoa, né? Vem de cada um que decide surfar nessa jornada, entrar nessa jornada de verdade e querer continuar buscando, né? Realmente né, queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do que você faz, porque eu acho que a gente se vai, né, criar novos caminhos para o futuro, né? A gente precisa encorajar as pessoas, né, que talvez não tenham ainda achado o seu propósito, né, realmente, e eles não têm, né, se achado. Então, assim, o que você faz, o que você aplica nesses treinamentos, né, para as pessoas, deixa pronto a pessoa para poder surfar essa onda, né, de talvez empreender ou empreender dentro da carreira deles mesmo, né, ou dentro da empresa que eles trabalham, porque não é sobre o fato, né, somente você falar, se não fazê-lo aplicar isso, né? Isso fez total diferença no meu negócio. Eu sou prova disso. Então, assim, se eu não tivesse aplicado e eu não estivesse aplicando ainda, porque o meu negócio, o meu empreendimento é um empreendimento jovem, novo ainda, mas
o que você fez nesse treinamento, que a gente fez um team coaching, né? Coach Business, sim. Fez diferença. Tanto que eu falava assim, cadê a minha visão? Cadê a minha missão? Cadê os valores, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala também de famílias aqui, só que como a gente não tem essa missão, essa visão, esses valores dentro de casa, a gente não consegue fazer isso dentro da nossa empresa. Verdade. Verdade. Então, o que acontece? A gente às vezes leva um padrão da construção da nossa casa para a nossa empresa. Ainda mais quando você trabalha junto com seu marido, sua esposa. Então, e quando você entende que você tem que ter essa organização, e você falar para o outro que é essa nossa missão, que é essa nossa visão, e que esses são nossos valores, eu acho que você faz entender para onde vão, né? Você dá um horizonte à pessoa, né? E isso foi que me tocou bastante, não ter essa organização dentro da minha empresa. E talvez ainda não a apliquei, porque talvez eu ainda estou na fase de talvez eles não quererem, né? De construir. Mas eu já tenho pronto o plano, né? Uhum. E para aplicar aí, e que se vê, eu já pedi para a gente conversar, né? Então... E vou só falar para o seu público assim, você vai rodar aí no Instagram e vai ver um monte de gente falando sobre cultura empresarial. Isso. E a cultura como estratégia no café da manhã. Vocês vão escutar essas frases. Os valores, eles são a base da cultura da empresa. Então, você tendo os valores firmes na sua empresa, aí, e dentro da casa, todas as pessoas que trabalharem para você vão pensar como você, vão pensar na sua missão. Hoje, eu não preciso estar no projeto para ele funcionar na minha OSC. Por quê? Porque todo mundo comprou a missão. A pessoa entendeu como é a missão. Então, eu indo ou não indo, ele vai funcionar. E assim vai ser as empresas. E tudo começa, Lisbê, com uma disciplina e uma vontade de fazer. Por isso que eu preparei para o seu público um presente. Nossa! No meu Instagram, Stefan Claus Oficial, lá no link da bio, tem um desafio. 100 dias sem desculpas. E é gratuito. Então lá tem as 5 regrinhas. Você tá no desafio, não tá? Aí se não tiver, ó. Você vai ter 5 regrinhas lá no desafio. Você vai ser acompanhado por mim, pela minha esposa, por uma nutricionista, por uma psicóloga e por uma educadora física. E você vai testar 100 dias tendo disciplina para comer melhor, fazer uma atividade física, para leitura, eliminar a procrastinação e principalmente, né, conhecer algo novo todos os dias, acordando mais cedo e tendo uma profetização no começo do dia. É gratuito, espero que vocês façam e vai ficar para sempre esse link, porque a gente percebeu que muitas pessoas precisam do start. Então a gente montou esse produto que está funcionando, né? Não tem nenhum produto atrelado, só arrasta para cima depois. É de fato para que as pessoas tenham essa cultura, né, de vencer os seus limites e criar hábitos. Então, por exemplo, quando você faz 100 dias alguma coisa, a maioria dos hábitos você se apropria. Para correr, se você corre 20 dias seguidos, seu corpo vicia. Você vai embora. Para mudar o horário de acordar, 66 dias seguidos, você tem um hábito novo. Se você lê 10 páginas por dia durante um mês, você adquire o hábito de leitura. Se você promete que vai fazer as coisas e faz, você vicia em ter resultados. Então, aquilo que você falou até então, de como a gente construiu, tá aí, ó, para você, de graça. A Lisbeth está comigo nesse processo. Nós vamos agora convidar vocês, talvez, já para o nosso novo empreendimento, que acho que vai ser esse ano, tenho quase certeza disso. Nós vamos conversar aqui depois desse podcast. Talvez até a gente volte ainda esse ano para anunciar isso. Mas, Lisbeth, primeiro, gratidão, parabéns pela sua jornada. De fato, eu sou muito grato à sua vida, você sabe disso. Você me ajudou não só sendo minha primeira cliente, mas me indicando um monte de pessoas. Você sempre faz questão de me honrar toda vez que você fala de mim. E, de fato, você é um dos meus melhores cases, né? Porque eu, na primeira sessão,
Eu tava muito inseguro, né? Só pelo nosso começo da nossa conversa, mas Deus me guiou ali e me fez me capacitar muito para poder te atender, e a gente tá vendo hoje uma mulher completamente diferente, determinada, com um casamento muito melhor, com uma atenção dos filhos que você, com certeza, é muito melhor. Muita diferença. Com merecimento, né? Tendo um lugar para ir, que vocês construíram, né? Então, muitas coisas que, quem sabe, os seus bastidores sabe que foram ganhos inenarráveis. E eu vou trocar de lugar só com você só um pouquinho. Luiz B, olha pra câmera e encerra esse primeiro episódio inspirando sua audiência. Eu tô um pouco nervosa, mas Banda ver, eu sou muito grata, né, por esta oportunidade que vocês, assim, aí você de casa me deixou entrar no seu lar nesse primeiro episódio do nosso podcast. Espero que a gente traga conteúdos muito importantes e impactantes para você, encorajar, para você seguir em frente, para você não desistir do seu sono, que no meio do seu sono está o seu verdadeiro propósito. Não desiste de você, porque quem te fez antes de se formar dentro do ventre da sua mãe, ele já te deu a visão, ele já te deu e te vê no futuro. Então, assim, siga aqui nas redes sociais para mais episódios do nosso podcast aqui, a casa aqui, a Nova História Cast. As redes sociais são @Lisbeth Sanches.